Sejam muito bem-vindos! Eu sou Carla Dantas e a partir de agora iniciaremos a leitura do livro Eu, Meu Pavio Curto e Deus, de Lisa Bevere. Mas antes de começar a nossa leitura, considere ser um inscrito em nosso canal. Assim você nos ajuda a levar a literatura para mais pessoas. Obrigada e vamos ao livro! Capítulo 9 – Irada de nascença. Creio que sou irada de nascença. Ou será que devo dizer que nasci cheia de paixão e pronta para o que der e vier? Minha mãe conta uma história de quando eu tinha 2 anos. Eu estava brincando na neve, mas o frio era intenso e minha mãe logo me levou para dentro de casa, embora eu quisesse continuar brincando. Em protesto, sentei-me, abri as pernas e em seguida bati a cabeça repetidas vezes no chão. Com medo de que eu pudesse sofrer uma concussão cerebral, ela me levou para o berço, no qual prossegui com meu acesso de raiva mais confortavelmente. Houve uma ocasião ainda mais assustadora em que eu estava no meio de uma crise de birra de proporções monumentais. Minha mãe me colocara no berço e, de algum modo, eu me atirei para fora. Depois de eu passar mais de 20 minutos berrando, ela telefonou para o pediatra. Ele recomendou que minha mãe saísse de casa e fosse para a varanda por alguns minutos. Na opinião dele, minha birra cessaria se não tivesse plateia. Minha mãe seguiu o conselho do médico e me deu a oportunidade de fazer meu drama em uma casa vazia, na esperança de que eu apresentasse um comportamento mais construtivo para recuperar a atenção que eu havia perdido. Mas eu fui reprovada no teste. Ao que parece, quando percebi que estava sozinha, fiquei ainda mais furiosa. Juntei todas as forças e a altura de meu corpo de 2 anos e saí pela casa puxando e arrancando o que estivesse ao meu alcance. Derrubei todas as cadeiras da sala de jantar. Como se isso não bastasse, chutei cada um dos assentos até separá-los das cadeiras. Meu acesso destrutivo também incluiu puxar todas as almofadas do sofá, jogar no chão todos os cinzeiros da casa e revirar todos os cestos. Havia revistas espalhadas pelo chão e toda a ordem ao meu alcance foi transformada em caos. Não foi uma ação aleatória de uma criança pequena descontente, foi algo mais parecido com a metódica força destruidora de uma terrorista em idade pré-escolar. Depois de alguns minutos de solidão na varanda, minha mãe entrou e me encontrou exausta, mas ainda furiosa. Com medo de que eu estivesse descansando como preparativo para mais uma rodada, ela me deu umas palmadas e me colocou para dormir. Mas, afinal de contas, o que me deixou tão furiosa? Para começar, falemos de minhas origens. Talvez possamos lhes atribuir uma parcela de culpa. Parte da minha família é siciliana e eu tenho antepassados apaches, franceses e ingleses. O resultado inevitável foi que nasci esquentada e contrariada. Vendetas da máfia correm em minhas veias e alguém roubou todas as minhas terras. Talvez eu seja descendente direta de Jerônimo. Misture isso com o sangue de ingleses e franceses e cá estou, coexistindo com meus invasores. Acrescente a essa equação o fato de que eu perdi meu olho por causa de um câncer aos 5 anos. Quando me disseram que removeriam meu olho e me dariam outro novinho e folha, eu não colaborei. Tentei fugir do hospital antes da cirurgia. Tive de ser sedada e resisti tanto que foi difícil me anestesiarem. Lembro que me fizeram contar até 10 2 vezes. Depois disso, colocaram uma máscara mais justa em meu rosto e a escuridão me invadiu. Durante toda a cirurgia, enquanto eu dormia, continuei a suplicar para que não removessem meu olho. Uma das enfermeiras saiu do centro cirúrgico em prantos. Fui colocada em uma sala com paredes de vidro até me recuperar da anestesia, o que aconteceu bem antes do esperado. Sentei-me na cama, arranquei o curativo do olho, vomitei e comecei a me esgoelar. Fui sedada novamente. Foi necessário usar tanta anestesia que desenvolvi pneumonia e despertei morrendo de frio em uma tenda de oxigênio.
Depois de quase um mês na ala pediátrica do Hospital Infantil Riley, voltei para a pré-escola com um tapa-olho. Fui alvo de incontáveis gozações, mesmo depois de o tapa-olho ter sido removido e eu receber a prótese ocular. Subcapítulo: Ira como armadura. A ira se tornou minha armadura, uma força sustentadora em minha vida. Pensamentos e imagens de vingança se tornaram meu consolo. Eu sonhava que algum dia receberia um transplante de olho e seria inteira e normal outra vez. Então ninguém mais teria coragem de rir de mim. As coisas não aconteceram como eu havia planejado, mas quando me tornei cristã, descobri plenitude não ao voltar a meu estado físico anterior, mas ao trocar meu antigo modo de viver pela vida nova que Deus me deu. Por algum tempo, depois que me tornei cristã, parecia que nada da minha antiga identidade havia sobrevivido à transição. A consciência da misericórdia divina que eu havia recebido era tão avassaladora que eu não hesitava em tratar as outras pessoas com misericórdia. O tempo passou, eu me casei, recebi uma visão e uma vocação e me deparei com um cônjuge pouco cooperativo. Relatei anteriormente como nossos primeiros 4 anos de casamento foram marcados por brigas. Quando nosso primeiro filho chegou, eu tive uma nova revelação. Descobri que era mais fácil amar meu bebê do que meu marido, com quem eu estava casada havia 3 anos. Quando vi aquele pequenino cheio de hematomas depois de um parto feito a fórceps, meu coração se encheu de amor intensamente protetor por nosso menino tão doce e terno. A recuperação do parto foi difícil e eu tive de fazer repouso por 2 semanas. Ficava deitada na cama, simplesmente contemplando o bebê ao meu lado. Conversava com ele e acreditava que ele entendia o que eu dizia. Inventava canções bobas que declaravam meu amor por ele. Tenho uma recordação especialmente preciosa. Eu estava deitada de lado e o havia colocado junto de mim, meu nariz encostado no dele. Enquanto eu contemplava seus olhos serenos, caí em um sono tranquilo e maravilhoso. Não sei quanto tempo aquilo durou, mas quando acordei, ele ainda estava olhando para mim com tanto amor que me senti enlevada. Era como se um pequeno querubim estivesse me observando. Então, cobri de beijos seu rostinho lindo. John não estava tão encantado com a experiência de ser pai. Sentia-se um pouco excluído. Ou será que era alguma outra coisa? Quando ele fazia algum comentário do tipo, "Não acha que o bebê mamou o suficiente?", eu o acusava de estar com ciúmes. Que coisa horrível, pensava eu, ter ciúmes do próprio filho. Mas essa não era toda a verdade. Ele me via cantar para o bebê, segurar o bebê, beijar o bebê, proteger o bebê e se deu conta de que eu sabia ser amável. Só me recusava a ser amável com ele. E ele estava certo. Eu tratava Harrison de um modo bem diferente daquele que tratava John. Afinal, em minha cabeça, John era adulto e podia cuidar de si mesmo. Harrison era meu filho, alguém que eu deveria amar e proteger pelo resto dos meus dias. Os 2 primeiros anos da vida de Harrison foram cheios de mudanças e transições para nós. Saímos do Texas, fomos morar na Flórida, onde John assumiu o cargo de pastor de jovens em uma igreja local, e Deus começou a realizar uma obra grandiosa em nosso casamento. Essas mudanças todas criaram um anseio profundo por Deus em minha vida. Eu queria ouvir sua voz claramente e aprender seus caminhos. Parte disso se devia à situação na qual eu me encontrava. Como esposa de pastor, eu queria dar o exemplo de uma vida dedicada ao Senhor. Não posso dizer, contudo, que minhas motivações fossem inteiramente puras. Deus havia curado meu casamento e eu me sentava no primeiro banco da igreja. Então, concluí que Deus estava muito satisfeito comigo, pois, do contrário, eu não estaria desfrutando essas bênçãos. Mas eu estava redondamente enganada. Não obstante minhas motivações interesseiras e um tanto hipócritas, Deus me concedeu os desejos do meu coração, mas por meio de um processo bem diferente. Clamei ao Senhor e pedi que Ele purificasse meu coração e me aprofundasse em sua santa presença. Imaginei que um sonho ou uma visão poderia ser uma boa ideia.
Talvez algo de que eu pudesse dar testemunho algum dia, que confirmasse minha piedade. Mas eu não tive essa sorte. Deus sabe quais são os procedimentos e propósitos necessários no processo de refinamento da vida de cada cristão. Temo que, no meu caso, foi preciso uma fornalha em temperatura máxima com um timer ajustado para mais de 1 ano. Para refinar ouro e prata, é necessário colocá-los no fogo em temperaturas elevadas até que o metal se liquefaça. Então a escória e as impurezas chegam à superfície e se tornam evidentes a todos que observam o processo. Nesse momento, o ourives remove a escória e permite que o metal esfrie. Esse processo é repetido até que o metal esteja inteiramente livre de resíduos e de outros metais que possam enfraquecê-lo. Subcapítulo: O fogo refinador. Veja, eu refinei você, embora não como prata. Eu o provei na fornalha da aflição. Isaías 48, versículo 10. Deus não refina seus filhos em uma fornalha ardente de verdade. Ele tem uma fornalha de outro tipo para realizar esse processo de purificação. É a fornalha da aflição. Creio que é importante definir aqui o termo aflição. Tempestuosidade, dificuldade, problema, adversidade, angústia e tribulação, entre outras coisas. Gosto especialmente do termo tempestuosidade. Ele me leva a imaginar uma travessia marítima difícil. É como se estivéssemos sendo levadas de um porto a outro em um navio do qual não podemos escapar. Gostamos do porto de destino, mas não gostamos da viagem em si. De modo semelhante, uma fornalha é um lugar do qual não podemos escapar. Há um mecanismo interior de emergência. Portanto, o melhor é sermos refinadas o mais rápido possível, pois não sairemos do processo enquanto não tivermos alcançado o estado desejado de pureza. Creio de todo o meu coração que Deus está mais interessado em nossa condição interior do que em nosso conforto. Ele permite que as coisas fiquem desconfortáveis em nossa vida a fim de revelar nossa verdadeira condição interior. Para Deus, nosso desconforto temporário é preferível ao tormento eterno. Assim que pedi a Deus que purificasse meu coração, parece que me vi na fornalha ardente da aflição. Um pequeno problema em minha vida estava prestes a adquirir proporções bem maiores. Era um problema pessoal e não algo que eu houvesse feito em público ou na igreja. Era algo que eu reservava para meus entes queridos em casa. Era apenas um probleminha de raiva. Verdade seja dita, a essa altura, eu ainda não estava inteiramente convencida de que tinha esse problema. Afinal, quando todos pareciam perfeitos, eu não me enfurecia. Portanto, eram as pessoas imperfeitas que me aborreciam. Além disso, os acessos de raiva não aconteciam diariamente. Talvez a cada 2 meses eu quebrasse alguma coisa ou usasse palavras feias com meu marido. Obviamente, não era algo fora de controle. O episódio em que quebrei o vidro da janela ocorreu logo depois de minha oração, quase como que em resposta a ela. Mas como era possível eu estar piorando em decorrência de orações sinceras para ser mais piedosa? Devia estar acontecendo alguma outra coisa. Meus acessos incontroláveis se tornaram cada vez mais frequentes. Passaram a ocorrer 1 vez por mês. Nessa época foram divulgados alguns estudos sobre TPM. Pronto. Quando eu tive meu primeiro filho, algo estranho e assustador havia acontecido com meus hormônios. Quanto alívio saber que a culpa não era minha! Sentei-me com meu marido e li um artigo sobre TPM para ele. Se estivesse mais informado, talvez se mostrasse mais sensível às mudanças que ocorriam em meu corpo. Como argumento adicional, mencionei que, em várias culturas, era costume isolar mulheres no período menstrual. Afinal, até a Bíblia recomendava que os homens não se sentassem no sofá com elas. Depois disso, meus acessos de raiva deixaram de ser mensais e se tornaram mais ou menos quinzenais. Além do mais, a teoria da TPM estava trabalhando contra mim. Se estávamos no meio de uma discussão acalorada em que eu exigia meus direitos, John sempre perguntava: "Sua menstruação está para vir?" E ali morria a validade da minha argumentação. Eu precisava pensar em outra coisa.
Eu precisava pensar em outra solução. Nosso grupo de jovens em Orlando estava crescendo. Eureka! Eram as bruxas em Orlando que estavam jejuando e orando contra nós. Eu estava sob ataque espiritual e uma batalha estava sendo travada nas regiões celestiais. Diante de tudo isso, era compreensível que eu estivesse com os nervos à flor da pele. Tempos depois, descobri o conceito de maldição hereditária. Levando em consideração minhas origens, é claro que esse era o problema. Pensando bem, eu deveria ser bem pior. Também era preciso considerar minha infância. Meus pais se haviam divorciado 2 vezes e meu pai era alcoólatra. Os acessos de raiva se tornaram cada vez menos espaçados, algo não muito diferente das dores de uma mulher em trabalho de parto. Apesar de todas as minhas justificativas, eu tinha medo do que poderia fazer. Então veio nosso segundo filho. Eu tinha orado fervorosamente por mais um bebê. E quando ele chegou, eu pensei, o que eu tinha na cabeça? É tão fácil cuidar de uma criança? Você a veste, coloca-a no carrinho para passear e ela se comporta maravilhosamente bem. Então percebi que essa é uma cilada para nos convencer a ter mais filhos. Eu estava no fundo do poço. Sentia-me presa em casa com um recém-nascido e um filho que ainda estava aprendendo a andar. Não teria feito muita diferença se eu tivesse um carro e pudesse sair. Parecia incapaz de escovar os dentes antes do meio-dia e só de pensar em ir ao supermercado com 2 crianças quase tinha um colapso. Também parecia impossível realizar qualquer trabalho doméstico. A casa nunca havia ficado tão bagunçada. Embora eu nunca tivesse passado tanto tempo em casa, esse tempo não rendia. Minha mente parecia envolta em uma névoa pós-parto. Talvez a gestação recente houvesse provocado uma mortandade de neurônios. Todas as noites, sem falta, meu marido voltava para casa, via a bagunça e fazia a pergunta que eu tinha passado a temer mais do que qualquer outra. O que você fez o dia todo? Frustrada, eu balbuciava uma defesa inarticulada e garantia que não havia ficado na frente da televisão. Comentava que havia recebido várias ligações de pessoas precisando de aconselhamento e quando uma menina ameaçou cometer suicídio, eu me identifiquei com ela. Minha aparência devia ser assustadora. Com a blusa aberta depois de amamentar, o bebê apoiado no quadril e uma colher de pau que eu usava para disciplinar Edson na mão. Se você segurar o bebê por 15 minutos, eu tomo um banho. Eu prometia em pânico. Havia mais um obstáculo entre mim e o que poderia ser considerado um dia bem-sucedido. Meu primeiro filho, que até então havia sido modelo de obediência e submissão, agora resistia o tempo todo. Sonecas eram motivo de guerra. Assim que Austin nasceu, Edson resolveu que dormir não era mais algo viável em sua rotina diária. Tinha medo de perder algo se dormisse, mesmo que fosse por apenas 1 ou 2 horas. Todos os dias eu travava a mesma batalha, pois não concordava com a opinião dele a esse respeito. Dormir durante o dia era uma parte boa e necessária de sua rotina diária. Era o momento em que a mamãe tomava banho, limpava a casa e fazia o que precisasse para não ser reprovada quando ouvisse a temida pergunta: "O que você fez o dia todo?" Mas eu estava perdendo terreno rapidamente. Não importava quão cansado Edson estivesse ou quão maravilhosamente eu lesse para ele, ele se sentia impelido a sair da cama. Eu dava de mamar para Austin, colocava no berço em nosso quarto e depois acompanhava Edson até o andar de cima. Tudo estava em ordem. Eu o beijava e lia ou cantava para ele e em seguida tentava sair de fininho. Na maioria das vezes, assim que eu descia as escadas, ele vinha atrás de mim, munido de uma lista de razões pelas quais não precisava tirar uma soneca. A princípio, eu permanecia calma e o acompanhava de volta até sua cama, com advertências sobre infrações futuras. Mas então o telefone tocava e ele se levantava. Sabia que eu não podia ir atrás dele, era antes dos telefones sem fio, e aproveitava para entrar em nosso quarto ou pegar seus brinquedos na sala. Da cozinha eu o via na sala e começava a bater o pé, estalar os dedos e acenar para ele freneticamente com a colher de pau.
Ele acenava de volta todo feliz e continuava a brincar. Com frequência, a pessoa do outro lado da linha era alguém que tinha ligado para receber aconselhamento e não fazia ideia da cena que estava se desdobrando em minha casa. Talvez me imaginasse envolta em serenidade, sentada com a Bíblia no colo, lendo ou orando. Na verdade, eu parecia uma mulher ensandecida, vestindo um roupão e acenando com uma colher acima da cabeça, como se estivesse realizando algum misterioso ritual materno. Quando eu desligava o telefone, Harrison corria para se refugiar em sua cama, por breves momentos. Geralmente ele pegava no sono em algum lugar entre o topo da escada e sua cama. Assim que ele adormecia, porém, o bebê despertava. O choro dele fazia o leite brotar em meu peito. Mais uma vez eu havia sido derrotada. Essa batalha se estendeu de abril a julho, até que certo dia cheguei a meu limite. Quando olhava para Harrison, era como se não enxergasse mais meu filho. Eu via um inimigo, aquele que me impedia de concluir qualquer tarefa doméstica. Quando ele estava descendo a escada, eu ia ao seu encontro. Pegava-o no colo e subia os degraus batendo os pés. Entrava no quarto dele e imaginava, desesperada, o que poderia fazer para que ele não saísse da cama novamente. Sem a mínima cerimônia, eu o colocava na cama. Foi então que um pensamento me ocorreu. Erga-o até poder olhar nos olhos dele, empurre-o com força contra a parede e depois coloque-o na cama. Ele vai saber com quem está mexendo. O mais estranho é que naquele momento esse pensamento fez sentido. Levantei-o até seu rosto estar na mesma altura que o meu e naquele instante percebi algo de relance em seu olhar, algo que eu nunca tinha visto antes. Ele não estava com medo do que eu faria, ele estava com medo de mim. E quando vi terror em seus olhos, lembrei-me de minha própria infância. Como já mencionei, eu fui uma criança difícil, que cresceu em circunstâncias complicadas. Meus pais não eram cristãos e fizeram o melhor possível para me educar. Nenhum deles, porém, vinha de uma família cristã, e em algumas ocasiões eu os tirava do sério. Ao ver o medo do meu filho, lembrei-me da promessa que tinha feito a mim mesma quando ainda era menina. Jamais vou tratar meus filhos desse jeito. Essa memória me fez recobrar o juízo. Coloquei Harrison na cama com todo o cuidado e olhei em seus olhos. Sinto muito por ter assustado você. Repeti várias vezes na esperança de restaurar o que eu havia despedaçado. Depois, fechei a porta de seu quarto e fui correndo até o andar de baixo. Atirei-me no tapete da sala e chorei desesperadamente sob o peso irremediável de toda aquela situação. Não sei quanto tempo passei ali aos prantos, mas chorei até esgotar todas as minhas forças e me acalmar. Com os olhos turvos de lágrimas, entendi pela primeira vez que minha raiva era realmente um problema. Minha mente voltou à pergunta que John havia feito em várias ocasiões depois de meus acessos. O que vai precisar acontecer para você controlar essa raiva? Eu sempre me defendia prontamente. Se você não me provocasse, eu não ficaria tão aborrecida. Mas John não estava em casa e não havia me provocado, e eu quase tinha perdido as estribeiras. Pela primeira vez, minha raiva cobrou um preço que eu não estava disposta a pagar. Eu havia quebrado a confiança do meu filho e as promessas da minha infância. Não queria continuar como estava, mas não fazia ideia de como sair da destrutiva espiral descendente em que me encontrava. A culpa era toda minha. Não era da minha educação na infância, do meu marido, das minhas origens étnicas, nem dos meus hormônios. Sim, essas coisas e acontecimentos haviam formado e influenciado algumas áreas da minha vida, mas somente eu era responsável por minha reação a elas. Clamei para o silêncio que agora envolvia minha casa. Deus, sou eu. Tenho um problema sério de ira. Sentia-me presa no redemoinho de meus próprios erros e justificativas. Estava me afogando nas ondas que eu mesma havia criado. Quebrada e desesperada, clamei por socorro. Deus, não quero mais isso. Não vou mais me justificar nem jogar a culpa em outras pessoas. Por favor, me perdoe. Em resposta,
Senti o peso da culpa e do pecado ser removido de mim, como se todo meu ser se tivesse despido de uma roupa grossa. Então ouvi o Espírito dizer: agora que você parou de inventar desculpas, removerei esse mal da sua vida. Subcapítulo: o que você justifica, você compra. Ao justificar nossa ira, estamos dizendo, em essência, adquiri o direito de ser como sou por causa daquilo que outras pessoas fizeram contra mim. Não somos definidas por aquilo que foi feito a nós, mas por aquilo que foi feito em favor de nós. Muitos no corpo de Cristo ainda estão presos aos abusos do passado, embora um caminho para a liberdade já lhes tenha sido provido. Encontramos liberdade quando seguimos as instruções de Jesus. Ele dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Lucas 9, versículo 23. Antes de tomar a cruz, temos de negar a nós mesmas. Eu não estava negando a mim mesma, estava me desculpando e me justificando. Estava seguindo o caminho rumo à destruição, pavimentado com as pedras defeituosas do meu próprio entendimento. Quando meus olhos foram abertos, eu vi quanto estava enganada. Quando me arrependi e neguei a mim mesma, Deus me libertou. Subcapítulo: Viva pelo Espírito. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Gálatas 5, versículos 16 e 17. Há conflito entre a vida no Espírito e nossa abjeta natureza pecaminosa. A única maneira de resolver esse conflito é vivendo pelo Espírito. O que eu queria? Queria ser uma excelente esposa e mãe e uma mulher piedosa. Mas, uma vez que eu não estava vivendo pelo Espírito, estava fazendo aquilo que eu não queria. Encontramos a vida pelo Espírito quando negamos a nós mesmas, tomamos nossa cruz e seguimos Jesus. Creio que tomar nossa cruz representa renunciar à nossa própria vontade. Acontece quando repetimos as palavras de nosso Senhor: não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Marcos 14, versículo 36. A vida no Espírito rompe com o poder da lei sobre a nossa vida. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Gálatas 5, versículo 18. O sistema debaixo da lei é olho por olho, dente por dente. Você me magoou, eu vou magoar você. Eu sofri abuso, portanto vou cometer abuso. Não há muita esperança debaixo da lei, mas eu vejo que a maioria dos cristãos se mostra mais disposta a inventar desculpas e se colocar debaixo da lei do que se colocar debaixo do Espírito. Ao justificar nosso presente com nosso passado, negamos uma parte considerável da obra da cruz. Torna-se um jogo de transferência de culpa. Deus criou cada ser humano à sua imagem, com livre arbítrio para escolher entre vida ou morte, bênção ou maldição. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse: os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Gálatas 5, versículos do 19 ao 21. O texto não poderia ser mais claro, e eu me encontrava em apuros. Deus classifica os acessos de raiva como atos da natureza pecaminosa. Outras traduções o chamam obra da carne. A feitiçaria também aparece como obra da carne. E lá se foi minha desculpa de guerra espiritual. Estava guerreando contra a minha própria natureza decaída e insubmissa. Quero destacar a última frase dessa passagem. Repito o que disse: os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus.
Essa frase também pode ser traduzida por os que vivem dessa forma. Há uma grande diferença entre incidentes isolados de pecado e um estilo de vida pecaminoso ou de prática do pecado. Outro termo para prática é hábito. E um hábito é algo que fazemos sem pensar. Creio que Paulo cita essas obras da carne como estilos de vida ou condutas habituais. Pode acontecer de alguém cometer um ato isolado de adultério, arrepender-se e receber perdão de Deus. Também pode haver aquele que comete adultério habitualmente e que não tem a intenção de mudar. Talvez lamente suas ações de vez em quando, se for descoberto, mas não sente remorso pelo ato em si. Esse indivíduo é chamado de adúltero, pois essa é uma prática constante, um hábito e um modo de vida para ele. Talvez ele se justifique e invente desculpas para suas ações. Minha esposa não me entende. E assim por diante. Não há arrependimento e, portanto, não há misericórdia, pois ele não imagina que precisa dela. A ira se havia tornado um modo de vida habitual para mim. Enquanto eu inventava justificativas ou transferia a culpa para outras pessoas, rejeitava a misericórdia ao dizer que estava certa de agir e me comportar dessa forma. Essa passagem das Escrituras me sacudiu e abriu meus olhos. Paulo estava escrevendo para os cristãos da Galácia e repetiu algo que tinha dito para eles anteriormente, pois era importante. Aqueles que continuassem a manter um estilo de vida de pecado habitual não herdariam o reino de Deus. Poderíamos entrar aqui em uma extensa discussão teológica a respeito do significado de reino de Deus. Quer dizer que você vai para o céu, mas tem de morar na periferia? Fora do reino? Será que o reino não é o céu, mas algo diferente? Ou será que indica a pior hipótese possível de que vamos para o inferno? Embora eu não tenha um doutorado em teologia, tenho inteligência suficiente para perceber que nenhuma dessas alternativas é boa, levando-se em consideração que estamos sendo advertidas a esse respeito. A essa altura eu tinha sido libertada do peso espiritual da culpa e do pecado, mas ainda restava o problema do hábito. Cada uma de nós se lembra de ter nascido de novo, de ter experimentado liberdade e novidade de vida, e então de ter se deparado com inúmeras situações em que a força da experiência de salvação foi testada. Recebemos diversas oportunidades de escolher obediência e vida em circunstâncias nas quais a morte parecia, naquele momento, mais atraente. Agora meus olhos estavam abertos e eu precisava fazer algumas escolhas construtivas. Era chegada a hora de negar a mim mesma e tomar minha cruz. Subcapítulo: Tome sua cruz. O primeiro passo consistiu em perdoar cada pessoa de quem eu guardava rancor. Trataremos desse processo em mais profundidade em um capítulo adiante. O segundo passo, a confissão, foi um pouco mais difícil para mim. Senti o Espírito me dirigir para que eu contasse a meu marido o que quase havia acontecido com Erison naquele dia. Minha primeira reação foi protestar. Mas não aconteceu, então por que preciso contar a John? Creio que seria necessário por 3 motivos. Primeiro, o reino não opera com base em princípios meramente naturais. É bom lembrar que Jesus disse aos fariseus que quem olha para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério com ela em seu coração. O que se passa no coração é de suma importância no reino. Nosso coração é uma estufa para sementes boas e sementes más. No meu caso, não havia acontecido nada no âmbito físico, mas algo havia ocorrido em meu coração. A vergonha e o horror do ato imaginado já se haviam desenrolado em cores vívidas. Embora eu tivesse recebido perdão ao confessar meu pecado ao Pai em nome de Jesus, veja o que Tiago nos diz. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Tiago 5,16. Ao me humilhar por meio da confissão do meu pecado e orar com meu marido, eu abri as portas para a cura nessa área. Já havia sido perdoada ao me arrepender e confessar meu pecado a Deus,
mas a cura inundou as partes sombrias de meu coração quando eu trouxe o pecado à tona. A confissão faz a luz incidir em áreas de pecado e vergonha, e nesse ambiente iluminado, a oração promove cura e restauração. O terceiro motivo pelo qual foi bom relatar o ocorrido a John foi que isso me deu condições de prestar contas a alguém. Uma vez revelada a verdade, tornei-me responsável em relação a ela. Eu sabia a verdade, mas será que escolheria viver de acordo com ela? John era a pessoa ideal a quem prestar contas, embora talvez não fosse a mais empática. Eu poderia ter conversado com uma amiga que também tinha filhos em idade pré-escolar, contando a ela o que quase havia acontecido. É possível que ela tivesse ouvido de modo solitário e dito algo como: "Não se preocupe, eu quase fiz a mesma coisa com meu filho na semana passada. Você não transformou seu pensamento em ação." Mas a palavra diz: "Quem fere por amor mostra lealdade." Provérbios 27, versículo 6. Eu não precisava de compreensão. Eu precisava da palmada fiel de um amigo. Precisava de alguém que me ferisse com a verdade. John desempenhou perfeitamente esse papel, embora tenha sido bondoso comigo e não me tenha condenado. Ele viu como eu estava quebrantada e arrependida. Oramos juntos e eu senti o peso da vergonha ser removido de meus ombros. Ainda restava tratar, porém, dos hábitos. No dia seguinte, começaria meu treinamento intensivo. Como você já deve ter observado, tendo a ser obstinada. Eu me encontrava diante de uma escolha. Poderia tentar romper o ciclo de raiva com minhas próprias forças e, muito provavelmente, fracassar, ou poderia me humilhar, negar a mim mesma, tomar minha cruz e reconhecer minha total dependência de Deus. Isso significava me aprofundar nos tesouros de sua palavra e me esmurrar como um boxeador em treinamento com as verdades que eu encontrasse ali. Subcapítulo: Prontos para ouvir. Comecei a plantar as sementes das Escrituras que produziriam uma colheita de justiça em minha vida. Um de meus versículos prediletos se encontra em Tiago. Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Tiago 1, versículo 19. Antes de Tiago fazer essa advertência a seus irmãos em Cristo, ele os exorta a ter sempre em mente o que ele dirá. Em seguida, usa o termo abrangente todos. Isso inclui líderes, pais, filhos, patrões, empregados e, com certeza, mães em período pós-parto. Qualquer que seja a condição de cada um, todos devem estar prontos para ouvir as outras pessoas, tardios para falar, não importa com que rapidez uma resposta se forma em sua mente, e tardios para se irar. Meu comportamento era exatamente o oposto. Eu sempre estava pronta para falar, mostrava-me tardia para ouvir e pronta para me irar. Não tinha acertado em nenhum dos itens. Creio que isso se deve ao fato de que as três características estão interrelacionadas. Se desacelerarmos o tempo de reação ao remover a pressão de expressar nossa opinião de imediato, poderemos verdadeiramente ouvir o que a outra pessoa está dizendo. Muitas vezes isso evita que percamos a calma e faz com que as coisas se encaminhem melhor. O próximo passo foi pedir a ajuda de Deus quanto à minha boca. Como Davi, passei a orar. Põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Salmo 141, versículo 3. Um guarda fica atento para o que entra e sai. Davi comparou seus lábios de forma eloquente a portas que podem ser abertas ou fechadas. Ele suplicou para que um guarda fosse colocado junto à sua boca, para que as palavras não escapassem e fizessem um estrago. O Espírito Santo toma as Escrituras que escondemos em nosso coração e as traz à memória exatamente quando estamos prestes a deixar que palavras prejudiciais escapem por nossos lábios. Estudos científicos mostram que são necessários 21 dias para quebrar um hábito. Esse número se baseia no tempo que leva para que as pessoas que passaram por uma amputação deixem de ver a imagem do membro fantasma que foi perdido.
3 semanas depois, elas deixam de tentar pegar coisas com a mão removida ou de se apoiar na perna amputada. Temos de lembrar que hábitos são fortes. São reações sobre as quais não raciocinamos, assim como usamos nossos músculos sem pensar. E a raiva se tornara um hábito em minha vida. Parecia impossível passar 21 dias sem cometer nenhuma infração. Poderiam muito bem ser 21 anos. A raiva estava arraigada em mim. Como quebrar um hábito? Da mesma forma que o desenvolvemos. Um incidente de cada vez, 5 minutos de cada vez, 1 hora de cada vez, um dia de cada vez. Quando acordei, na manhã seguinte, humilhei-me de imediato. Deus, preciso do Senhor hoje. Coloque um guarda severo e implacável junto à minha boca. Não quero pecar contra o Senhor novamente. Ajude-me hoje a ser tardia para falar, pronta para ouvir e tardia para me irar. Não pensei, preciso fazer isso por mais 20 dias. Socorro, é impossível, é demais para mim. Não permiti que o pânico tomasse conta de mim, embora isso pudesse ter acontecido. Em vez disso, fui dando um pequeno passo de cada vez. Não estou dizendo que foi fácil, pois não foi. Mas estou dizendo que, com Deus, tudo é possível. Vivo há mais de 10 anos em um estado no qual a ira não me controla mais. Agora eu a controlo. Os 2 primeiros passos no caminho para a liberdade foram arrependimento e confissão. O capítulo final deste livro traz 21 dias de leitura diária e espaço para anotações, de modo a ajudá-la a percorrer esse caminho a partir daquilo que Deus começou a realizar em seu coração. Oremos. Querido Pai Celestial, perdoe-me e purifique-me. Não quero apenas me arrepender dos frutos da minha ira. Quero que a espada de sua palavra remova a raiz da ira em minha vida. Enquanto eu prossigo com a leitura, peço que o Senhor continue a abrir meus olhos para que eu possa ver. Agradeço, Senhor, porque o convencimento de seu Espírito removeu as sombras da justificação própria e da culpa. Aceito a luz de sua verdade e a liberdade de seu perdão. Capítulo 10 – O poder da confissão. Quando eu viajo e dou palestras, muitas mulheres queridas compartilham comigo que antes de me ouvir falar e antes de enxergar a si mesmas no espelho da minha vida, não se haviam dado conta do tamanho de sua ira. Muitas vezes choram e contam que não veem a hora de ir para casa, pedir perdão e recomeçar. Talvez você esteja se sentindo dessa forma. Talvez tenha percebido de si mesma em minhas palavras e anseia por recomeçar. Você imagina que este livro foi parar em suas mãos por acaso? Não, creio que foi pelo propósito divino. Quando encontramos outro cristão cuja vida foi tocada em uma área que corresponde à nossa necessidade, a fé cresce e a esperança se renova. Colocamos o pé na água e nosso coração trêmulo pergunta: Deus, é o Senhor que está falando? Há algo que o Senhor pode fazer por mim? Pode me perdoar e me purificar de todo o meu pecado e de toda a minha culpa? Posso ousar sonhar com a possibilidade de que o Senhor transforme a raiva que sinto hoje em ira piedosa? Essa pode ser uma área que seu Espírito Santo ocupará em minha vida, a fim de que o Senhor seja glorificado pela forma que lido com conflitos? A todas essas perguntas e a quaisquer outras que seu coração hesitante venha a fazer, o Pai Celestial responde sim. Subcapítulo: Nós temos um auxiliador. Eu já estive onde você está. Embora não tenha visto seu rosto e não saiba seu nome, sei que não somos tão diferentes. Afinal, a Bíblia diz: Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas, quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que o possam suportar. 1 Coríntios 10, 13.
Você jamais enfrentará um problema que ninguém tenha enfrentado antes. No entanto, Satanás gosta de nos isolar e de acusar cada uma de nós. Ele sussurra mentiras como: você é a única que tem dificuldade com essas coisas, está sozinha, ninguém é tão horrível quanto você. Eu sei disso porque, como você, também ouvi essa mentira. Deus não age com parcialidade. Isso significa que ele não favorece esta ou aquela pessoa quando se trata de suas promessas e de sua palavra. Então Pedro começou a falar: agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Atos 12, versículos 34 e 35. Nosso Pai Celestial acolhe cada um de seus filhos que se aproxima dele com um coração humilde e obediente. Lembre-se de que o Senhor não aceita os orgulhosos e arrogantes, mas sim os quebrantados e contritos. Ele não ouve os independentes, nem os que acham saber de tudo. Ele ouve aqueles que esgotaram seus próprios recursos e se cansaram de tentar. A esses exauridos e quebrantados, ele faz o seguinte convite: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Tiago 1, versículo 5. Reconhecer nossa falta de sabedoria é, em si mesmo, um ato de humildade. Temos de reconhecer que tentamos de tudo com nossas próprias forças, mas falhamos. Quando nos cansamos de jogar a culpa em outras pessoas sem encontrar a liberdade, quando estamos prontas para renunciar a todas as acusações, podemos nos achegar tranquilamente a nosso Pai, que não olha para nossas imperfeições e nem procura nossas falhas. Ele enxerga além de todas as nossas tentativas frustradas e sonda os lugares mais profundos de nosso coração. Subcapítulo: Ande na luz. Se, porém, andamos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. 1 João, capítulo 1, versículo 7. O que significa andar na luz, como Ele está na luz? Para responder a essa pergunta, temos de considerar um versículo anterior, 1 João 1,5. Deus é luz, nele não há treva alguma. Deus não apenas anda na luz, Ele é luz. Essa luz não emana de uma cobertura exterior, mas irradia de seu ser. Não há escuridão em nenhuma parte dele. É um conceito difícil de imaginar e mais ainda de visualizar. Tudo o que vemos tem algum tipo de sombra. As únicas fontes de luz que conhecemos provocam sombras. O apóstolo João não estava se referindo a uma fonte de luz de origem externa, que brilha fora de nós ou ao nosso redor. Antes, ele estava falando da luz que vem de dentro de nós. Não estava se referindo à luz física, mas à luz de nosso espírito. Embora no céu, como aconteceu com Moisés, talvez seja fisicamente visível. Andamos na luz neste mundo de sombras e escuridão ao viver com pureza de coração. Removemos áreas de trevas de nossa vida ao permitir que o sangue de Jesus nos purifique. Essa purificação restaura e mantém nossa comunhão com outros cristãos e com Deus. Mas, se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. 1 João 1, versículo 8. Como afirmamos que estamos sem pecado? A maioria de nós faz isso sem perceber. Quando nos justificamos, jogamos a culpa em outras pessoas ou inventamos desculpas para nosso comportamento, afirmamos, em essência, que somos irrepreensíveis. Podemos observar essa dinâmica em nossas conversas. Sinto muito, sei que não deveria ter feito isso. Mas você me tira do sério quando faz isso. A maioria de nós conhece bem essa língua de raciocínio. De uma forma ou de outra, seguimos esse roteiro desde a infância. Esse não é, contudo, um pedido de desculpas. É uma forma de responsabilizar as outras pessoas. Não assumimos responsabilidade por nossas ações, nem nos arrependemos delas. Estamos apenas dizendo:
Sinto muito, mas você me irrita. A culpa é sua. Você me fez ficar com raiva e acabou sofrendo as consequências. Eu não tive escolha. Você me fez perder as estribeiras. De acordo com 1 João 1,8, quando seguimos esse roteiro e afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmas, e a verdade não está em nós. Uma coisa é conhecer a verdade, outra, bem diferente, vivê-la. Os fariseus eram especialistas na letra da verdade, mas faltava-lhes o espírito da verdade. Lemos em Salmos 119, versículo 105. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Os fariseus tinham grande conhecimento, mas andavam em trevas. Jesus os chamou de sepulcros caiados, cheios de ossos dos mortos. Por fora pareciam iluminados, mas por dentro estavam cheios de escuridão e do fedor da morte. Por meio de seus cargos e da realização de rituais, justificavam sua cobiça e a forma cruel que usavam a palavra de Deus. Cobriam-se de falsidade. No entanto, Deus não está à procura de cargos ou rituais. Não se impressiona com títulos ou com o louvor de homens. Ele quer mãos limpas e coração puro, obtidos por meio de humildade, transparência e honestidade. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1, versículo 9. Jesus purifica aqueles que confessam. Trata-se mais uma vez de uma referência a andar na luz. A confissão faz incidir luz sobre um problema. Confessar é reconhecer, relatar, responsabilizar-se, admitir, aceitar ou descarregar um peso. Quando confessamos, deixamos de arrastar conosco o peso das trevas, assumimos responsabilidade e aceitamos nossa parcela de culpa. Tenho de admitir que houve ocasiões em que inventei desculpas até mesmo para Deus. Senhor, sei que isso não deveria ter acontecido, mas esta pessoa me faz perder a compostura. Quando faço isso, não estou pedindo misericórdia nem purificação. Estou me justificando. E saio da presença de Deus ainda me sentindo suja e ofendida. A culpa e a condenação me seguem como sombras e a escuridão encobre meu caminho. Mas, quando reconhecemos abertamente não apenas nossas ações, mas também nossas motivações, podemos ser purificadas de toda injustiça. Deus perdoa nossos pecados e nos purifica. Pouco tempo atrás, comprei para nosso filho Alexander uma camiseta nova que ele queria muito. Infelizmente, na primeira vez que ele a usou, derramou alguma coisa nela. Então, trouxe a camiseta para casa, mostrou-a a mim, olhou-me com seus grandes olhos castanhos e disse: "Sinto muito, mãe." Não deu nenhuma explicação, não culpou ninguém, apenas: "Sinto muito, mãe." Como eu poderia ficar brava? Sabia que ele estava chateado por ter manchado a camiseta. "Não tem problema", disse-lhe eu. "Vou tentar remover a mancha." Ele foi bastante honesto sobre o que havia acontecido e cativante. Resolvi lavar algumas roupas de imediato. Com 4 meninos, encontro roupas para lavar a qualquer momento. Tomei todas as medidas necessárias antes de colocar a camiseta na máquina e, como ele me havia mostrado a mancha assim que aconteceu, consegui removê-la por completo. Ele sabia que estava perdoado, mas depois se sentiu restaurado. Não encontraria vestígios da mancha a olhar para a camiseta. Creio que esse episódio ilustra o que acontece quando confessamos nosso pecado com sinceridade. Somos perdoadas. As manchas de nosso pecado são tratadas com o sangue de Cristo e são inteiramente removidas de nosso coração. Deus está disposto a nos perdoar e é capaz de fazê-lo. Mas quando não confessamos nossos pecados de acordo com a verdade que está em nós, permanecemos manchadas com nossa iniquidade. Culpar outras pessoas e criar justificativas são sinais de arrogância na vida do cristão. A palavra de Deus diz que não há nenhum justo, nenhum sequer. Portanto, se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. 1 João 1, versículo 10.
Se afirmarmos que não temos pecado, contradizemos a palavra de Deus. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Romanos 3, versículo 23. Quando chamamos de fraqueza aquilo que Deus chama de pecado, dizemos que ele é mentiroso. Quando afirmamos que é impossível obedecer a sua palavra, segundo a qual não há tentação que não possamos vencer em Cristo, contradizemos Deus e fazemos dele um mentiroso. É fundamental que sejamos honestas diante dele e mostremos o que temos de melhor e de pior. Não há segredo ou motivação sombria em nosso coração que ele desconheça. Ele nos conhece melhor do que nós mesmas. Portanto, confessar não é uma questão de informar a Deus, mas de negar a nós mesmas e concordar com a palavra de Deus, que diz a verdade. Muitas vezes a confissão pode ser dolorosa, como foi para mim quando vislumbrei pela primeira vez a desgraça que era minha raiva em todas as suas expressões. Talvez você esteja sentindo uma dor parecida neste momento, e talvez tenha medo de não conseguir mudar. Verdade seja dita, muito provavelmente você não conseguirá mudar. Sem a palavra de Deus e a intervenção dele, a maioria de nós tem grande dificuldade de mudar os próprios hábitos. Você já tentou com suas próprias forças e falhou. Agora é hora de deixar Deus fazer as coisas do jeito dele. É importante não imaginar o que Deus pode fazer no futuro com base naquilo que você fez no passado. Deus não é limitado por nossas falhas. Subcapítulo: Quebrantadas e entregues. A Bíblia diz: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Em Tiago 4, versículo 6. Não conheço ninguém que gostaria de sofrer oposição do Rei dos céus e da terra. De acordo com outra tradução, Deus resiste aos orgulhosos. Não sei quanto a você, mas eu não quero que Deus resista nem se oponha a mim. Quero ser quebrantada e entregue a Deus, o que só é possível com a ajuda dele. Para que isso aconteça, porém, tenho de me humilhar por meio de arrependimento, confessar abertamente não apenas minhas ações, mas também minhas motivações, e, portanto, apresentar quaisquer trevas presentes em meu coração, aceitar o perdão divino e seu processo de limpeza e purificação. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago 4, versículo 7. Depois de nos submetermos a Deus, podemos resistir ao diabo e ele certamente fugirá. Depois de submeter a Deus nosso coração, nosso passado e nossos erros, é hora de resistir ao diabo. Uma vez que deixamos de justificar nossa raiva ou de culpar as outras pessoas por ela, não dependemos mais de nossa justiça, mas da justiça de Deus. Saímos do âmbito da justiça própria e daquilo que fizemos ou que outros fizeram contra nós. Entramos no âmbito da luz, em que a justiça se baseia no que foi feito em nosso favor. Quando nos humilhamos, despojamo-nos dos trapos sujos da justiça própria e revestimo-nos da justiça de Cristo e da autoridade que ela provê. Será necessário resistir ao diabo quando ele contar mentiras e fizer acusações. Ele não deixará de nos acusar só porque nos arrependemos de nossos pecados e os confessamos. Ele continuará a trazer à tona nossas falhas do passado. Muitas vezes somos tentadas a ruminar essas acusações por algum tempo. No meu caso, antes de aceitar a misericórdia de Deus ao verdadeiramente negar a mim mesma e confessar meu pecado, eu procurava me castigar. Esse castigo autoimposto assumia várias formas. Descreverei apenas algumas a seguir. Eu me castigava ao recusar o perdão. Talvez você esteja se perguntando como é possível agir assim, tendo em conta que Jesus nos perdoa generosamente. Eu não me permitia confessar o que havia feito enquanto não me sentisse suficientemente culpada. Essa demora possibilitava que a vergonha e a condenação se infiltrassem e tomassem o lugar do convencimento de pecado que eu havia experimentado inicialmente. Quando, então, por fim, eu confessava, não era uma confissão autêntica. Era algo mais parecido com um pedido de desculpas. São coisas diferentes. Subcapítulo:
confessar versus desculpar-se. Você percebeu que quando descrevi confissão anteriormente nesse capítulo, não mencionei pedir desculpas? Há uma grande diferença entre os significados originais desses termos. A definição de desculpar-se abrange desculpa, defesa, justificação, explicação e apologia. Lembre-se de que a apologética é a defesa de uma crença. Portanto, um exemplo clássico de pedido de desculpas é: sinto muito, mas você me tirou do sério. Ou, peço desculpas, mas não consegui me controlar. Ou ainda, lamento, mas não foi minha culpa. A condenação e a culpa pesavam tanto sobre mim que parecia mais atraente me desculpar do que confessar meu pecado. A confissão é irrestrita, enquanto o pedido de desculpas é condicional. Talvez nos pareça surpreendente que os termos desculpa ou desculpar-se nem sequer ocorram na Bíblia. Além de pedir desculpas a Deus, eu também pedia desculpas às outras pessoas. Confissões, por sua vez, preparam o terreno para o perdão, pois reconhecem que ele é necessário. Desculpas não. Quanto mais adiamos a confissão a Deus, mais profundamente a culpa fica gravada em nossa alma. Não é muito diferente da mancha na camiseta do meu filho. E se ele tivesse ficado com vergonha e não tivesse trazido a camiseta manchada para mim de imediato, mas a tivesse escondido debaixo da cama ou simplesmente jogado no cesto de roupas sujas? A mancha teria tido tempo suficiente para se fixar nas fibras do tecido e teria sido bem mais difícil removê-la. E o que as ações dele teriam mostrado? Se ele tivesse escondido a camiseta de mim, eu teria imaginado que ele havia ficado com medo da minha reação e que me considerava injusta. Se ele tivesse jogado a camiseta no cesto sem mostrar o que havia acontecido, talvez eu não tivesse visto a mancha antes de colocar a roupa na máquina, o que também teria permitido que ela se fixasse no tecido. Ao levar a camiseta para mim de imediato, ele mostrou que acreditava que minha reação não seria exagerada e que eu faria todo o possível para remover a mancha. Deus quer que nos acheguemos a Ele com essa atitude. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Hebreus 11, versículo 6. Eu me alegrei de ver que meu filho me mostrou a camiseta de imediato. Ter fé não é apenas crer em Deus, também é crer que Ele é bom e justo e que recompensa aqueles que o buscam diligentemente. Não quero limitar a ideia de diligência somente a trabalho, pois abrange muito mais do que isso. Inclui constância, paciência, dedicação, esforço e zelo. Alguém que se volta para Deus continuamente é um exemplo de diligência. Subcapítulo Autopunição. Eu também me castigava ao recordar minhas falhas repetidas vezes e me repreender com severidade por causa delas. Como você pode ter sido tão burra? Lisa, você continua cometendo os mesmos erros. Ninguém é tão ruim quanto você. Ninguém tem lutas como as suas. Todos são cristãos melhores e mais fortes do que você. Ao permitir que esses diálogos interiores, cheios de acusação, permanecessem em minha mente, eu esperava evitar outras infrações e usava a vergonha como elemento motivador para novos comportamentos. Essa abordagem aumentava a consciência do pecado em minha vida a ponto de me sufocar. Eu imaginava que as vozes acusadoras eram pensamentos de Deus a meu respeito. Quando eu me dirigia a Ele em oração, um coral de acusações me impedia de ouvir sua voz mansa e suave. Eu pedia desculpas a Deus e ao meu marido repetidamente, mas enquanto as palavras saíam de minha boca, eu me sentia condenada a repetir meus erros. No entanto, da primeira vez que confessei meus erros e renunciei a eles, eu vi a luz no fim do túnel escuro. Percebi que não encontramos a saída de um túnel ou de uma caverna escura quando olhamos para as trevas, mas sim quando nos movemos em direção à luz. Confissão, e não desculpas, é o que nos leva em direção à luz. Outra forma de autopunição era permitir que essa culpa se infiltrasse em meu relacionamento com meu marido e com Deus. Eu imaginava que eles não me haviam perdoado de verdade.
Afinal, como poderiam, se eu mesma ainda não me havia perdoado? Essa ideia me levava a construir um muro mental e me posicionar na defensiva. Deus não diz, castigue-se, martirize-se e quando tiver pagado o preço, venha a mim. Não, Ele deseja que não pequemos quando ficarmos iradas. Ele deseja que o sol não se ponha sobre nossa ira para com as outras pessoas e em relação a nós mesmas. Em Atos 3, versículos 19 ao 20, Pedro se dirigiu aos mesmos judeus que pediram a crucificação de seu Senhor. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor. Nessa passagem, Pedro fala a uma grande multidão, mas sua mensagem tem aplicação pessoal em nossa vida. Quando nos arrependemos, em vez de nos desculpar, nossos pecados são cancelados e nós experimentamos descanso no relacionamento com o Senhor. Somos lavadas de toda a impureza. Não há nada mais refrescante do que um banho completo. Tratamos de nossa confissão a Deus. Em seguida, falaremos sobre nossa confissão às outras pessoas. Oremos. Pai Celestial, dirijo-me ao Senhor em nome de Jesus. Agradeço porque o Senhor abriu meus olhos. Deixarei de apenas pedir desculpas. Confessarei minha parcela de responsabilidade. Permitirei que o Senhor remova todas as manchas. Agradeço porque não restará nenhum vestígio delas. Agora peço ao Senhor que me revigore. Sopre o vento de seu espírito sobre os ossos secos de minha vida. Lave-me com a água de sua palavra. Retomaremos a leitura deste livro no próximo vídeo do canal. Não deixe de acompanhar e aproveite para se inscrever, deixar seu comentário e compartilhar com seus amigos. Obrigada! I thought by now pain would be my friend. I know that discomfort was a means to an end, but I'm lying in